Olá, querido aluno da primeira série do médio, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje o assunto é meiose, continuando a nossa discussão aí sobre a divisão celular. Esse assunto você vai encontrar no seu livro 1, na frente 1, módulos 14 e 15. Nós vamos começar aí trabalhando alguns conceitos, relembrando e trabalhando os novos conceitos para entender melhor a meiose, ok? Em termos de cromossomo, é legal vocês lembrarem o conceito de cromossomos homólogos, tá? Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos correspondentes. Eles têm o mesmo tamanho, as mesmas características, os mesmos genes, tá? No nosso caso, os cromossomos homólogos, um veio do nosso pai, outro veio da nossa mãe. Vale lembrar que nós temos um total de 46 cromossomos e 23 pares, tá? Então nós temos aí cromossomos homólogos. Para ter cromossomos homólogos, tem que ter pares de cromossomos correspondentes. Bom, nós já vimos que durante a intérfase, esses cromossomos irão sofrer a duplicação, conforme visto na figura aqui ao lado, tá? Bom, eu continuo tendo cromossomos homólogos, só que agora eles estão duplicados, e agora surge uma novidade aqui. Quando o cromossomo está duplicado, eu agora tenho cópias dessas moléculas de DNA, então eu tenho cromátides irmãs. Então tome cuidado, cromossomos homólogos estão aos pares. Cromátides irmãs, eu tenho cópias de DNA após a duplicação do material genético. Então eu tenho cromossomos homólogos quando os cromossomos estão aos pares, cromátides irmãs quando os cromossomos estão duplicados, ok? Outro conceito que a gente tem que relembrar é a diferença entre células haploides e diploides. As células haploides não têm cromossomos aos pares, não têm cromossomos homólogos. Eu tenho apenas um conjunto de cromossomos. Nessa figura, a gente percebe que os cromossomos são diferentes e eles não estão aos pares, tá? Eu tenho um conjunto com 3 cromossomos. Isso é uma célula haploide. No caso das células diploides, eu tenho pares de cromossomos. Observe bem a figura. No caso de células diploides, eu tenho cromossomos homólogos, tá? Então essa é a diferença. Aqui eu não tenho cromossomos homólogos, aqui eu tenho cromossomos homólogos, cromossomos aos pares. Bom, o que é a meiose, né? Então a célula vai se preparar no período de intérfase, como nós já vimos nas aulas anteriores, e vai entrar em meiose, no caso nós estamos estudando essa divisão, tá? Essa célula gamética, porque são as células gaméticas germinativas, é que vão sofrer a meiose para produzir gametas, por exemplo, ela vai sofrer a meiose em 2 etapas, tá? A gente chama de meiose 1 e meiose 2, nós vamos ver com detalhes daqui para frente. Nós vamos perceber que no final das contas, vão ser geradas 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original, com a metade da haploidia da célula original. Nesse caso, nós estamos vendo que essa célula possui cromossomos homólogos. Então, é uma célula diploide. Ela originou, no fim das contas, 4 células haploides, 4 células com a metade do número de cromossomos. Quais são as importâncias da meiose, né? A gente fala que a consequência da meiose é, por exemplo, produzir gametas, mas as suas importâncias são basicamente 2. A primeira é manter o número de cromossomos da espécie, o número cromossômico da espécie, né? Porque, por exemplo, imagine nós somos um organismo diploide com 46 cromossomos. Nas células gaméticas germinativas, nós vamos sofrer meiose para produzir os gametas, óvulo nas mulheres e espermatozoide nos homens, cada gameta contendo 23 cromossomos. Na fecundação, vai formar um indivíduo novamente contendo 46. Então, é graças à meiose, para produzir os gametas, é que nós mantemos o número de cromossomos próprio da espécie. No nosso caso, 46 cromossomos. Outra importância muito relevante aqui na meiose é que durante a prófase 1, tá? Nós vamos ver isso com detalhe, pode ocorrer uma permutação, o crossing over, a recombinação gênica, que nada mais é, como a gente pode observar aí na figura, troca de segmentos entre cromossomos homólogos. Se vai haver troca de segmentos entre os cromossomos homólogos, nós vamos ter novas combinações de genes e isso reflete num aumento da variabilidade genética. Na mitose isso não ocorre. A mitose produz células idênticas, é uma clonagem natural. Já na meiose pode ocorrer esse evento, troca de segmentos entre cromossomos homólogos, que nós chamamos de recombinação gênica, crossing over ou permutação gênica. E isso aumenta a variabilidade genética.
Eu trouxe uma questão aqui do Enem, antes de a gente continuar a nossa aula, para você perceber como isso cai na prova, tá? A questão diz o seguinte: o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas, tá? Então o texto está falando que o Brasil possui uma grande diversidade aí de organismos, uma grande variabilidade, né? O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta gênica, que nós vimos que é a troca de segmentos entre os cromossomos, o crossing over, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na. Nós vimos que a troca de segmentos reflete no aumento da variabilidade, como o texto trouxe, e isso ocorre durante a meiose na formação dos gametas. Logo, a letra C é a alternativa correta. Essa troca de segmentos é determinante na recombinação genética na formação dos gametas, conforme consta na letra C da questão. Bom, sobre a ocorrência da meiose, observe a figura aí. Nos animais, a meiose pode ser gamética, ou seja, ocorre na formação dos gametas, enquanto na maioria dos vegetais é espórica, pode ocorrer na formação dos esporos. E em certas algas, a meiose é zigótica, fato que acontece na primeira divisão do zigoto e origina organismos adultos haploides, conforme a gente pode ver aí na figura. Então, a meiose ela pode ser gamética, espórica ou zigótica, dependendo do organismo em questão. Bom, a meiose, como eu disse no início da aula, ela é dividida em duas etapas, tá? Meiose 1 e meiose 2. Nós vamos ver isso separadamente. Nós vamos começar aí com as fases da meiose 1 e posteriormente com as fases da meiose 2, tá? Eu coloquei aqui para vocês um esboço geral, agora a gente vai ver tudo detalhado separadamente. Bom, prófase 1. Não se assustem com a figura, porque a prófase 1 elas tem subfases, subdivisões, tá? Eu queria mostrar para vocês que o que mais chama a atenção aqui nessa prófase é que ela é uma fase complexa e de longa duração, tá? E ela é dividida em 5 estágios, conforme a figura aí: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu quero chamar a atenção para a subfase paquíteno, porque é nessa fase que ocorre o fenômeno chamado crossing over, que nós vimos anteriormente, que vai refletir no aumento da variabilidade genética. Então, durante a prófase 1, que é essa fase complexa de longa duração, no paquíteno ocorre o fenômeno da recombinação gênica. Bom, a próxima fase na meiose 1 é a metáfase 1. Os cromossomos situam-se na zona equatorial da célula e os centrômeros se ligam às fibras do fuso, tá? E a gente vai ver que esses cromossomos atingiram um grau máximo de condensação e eles, né, homólogos, estão unidos às fibras de polos opostos, tá? Então eles estão no centro da célula, muito condensados, ligados às fibras do fuso. Já na anáfase 1, ocorre a migração dos cromossomos duplicados para os polos, tá? E vale lembrar que, em contraste com a anáfase da mitose, os centrômeros não se dividem nesse momento. Então, a gente vai perceber que na meiose 1, na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, os centrômeros estão intactos, visto que os centrômeros eles unem as cromátides irmãs. Na anáfase 1, ocorre somente a separação dos cromossomos homólogos. Na telófase 1, a gente vai perceber que os cromossomos já atingiram os polos, então vai se formar a carioteca e vai ocorrer a divisão do citoplasma, tá bom? A meiose 1 ela é conhecida como a etapa reducional da meiose. Uma célula diploide, por exemplo, no final do processo, vai originar duas células haploides, passando por essas fases que nós vimos agora, ok? Bom, agora nós vamos ver a segunda etapa da meiose. É a meiose 2, a etapa equacional, muito parecida em alguns aspectos com a mitose, ok? Vamos ver fase por fase agora. Na prófase 2, a gente percebe que é uma etapa, é uma fase muito rápida, tá? E corresponde ao período de desintegração das cariotecas. Vai ser formado um novo fuso, tá? Geralmente perpendicular ao primeiro.
E aí começa, então, a prófase 2, a meiose 2. Já na metáfase 2, os cromossomos, né, ainda estão constituídos por duas cromátides, eles vão se alinhar no centro do fuso, eles estão altamente condensados, ok? Já na anáfase 2, os centrômeros se dividem. Então, nesse caso, consequentemente, vai ter separação aí das cromátides irmãs. Lembre-se que na anáfase 1 ocorreu separação dos cromossomos homólogos. Já na anáfase 2, separação das cromátides irmãs, igualzinho nós vimos na mitose. E por fim, a telófase, tá? Os cromossomos começam a descondensação, a carioteca começa a ficar organizada e o nucleolo reaparece. Então, no final das contas, o processo vai terminar com a formação de 4 células filhas, nesse caso haploide. Tendo em vista que a célula original, a gamética, era diploide, formou-se 4 células haploides, ok? A gente pode ver aqui de forma resumida. Durante a intérfase, ocorre a duplicação do material genético, né? Então, agora eu tenho cromossomos homólogos duplicados. Durante a meiose 1, ocorre separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2, separação das cromátides irmãs. A célula original era 2N igual a 2, diploide contendo 2 cromossomos. No final, eu tenho 4 células haploides contendo 1 cromossomo cada um, ok? Demonstrar um pouquinho para vocês o que acontece com a quantidade de DNA durante as fases da meiose. Acompanhe o gráfico aí, por gentileza. O gráfico representa a variação de quantidade de DNA, mostrando uma duplicação de DNA representado no número 2, tá? Lá na intérfase. E duas disjunções, duas separações cromossômicas. A anáfase 1, como a gente pode observar no número 4, que é a separação dos cromossomos homólogos, e no 6, a gente vai observar a anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs. Então, ocorre uma variação da quantidade de DNA durante as fases da meiose. Bom, quero deixar um abraço para vocês. Espero que tenha ficado claro esse assunto, né, que é a meiose. Em breve nós voltamos a nos encontrar aqui na aula. Façam os exercícios e se cuidem. Um grande abraço.